isso é uma das coisas que eu queria te perguntar também, o seu público. Então, a maioria não é religioso. Não, são cristãos, mas não são bitolados. Não é aquela coisa que tudo é do diabo, né? Então não tem essa bitolação no meio deles, não. Eles são bem mais leves, mais cabeça, sabe? Entendem melhor. Porque Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Ele tratava todo mundo igual. Os fariseus, que eram os líderes eclesiásticos da época, os religiosos daquele tempo, esse sim era um problema para Jesus. Então eles até falavam que Jesus era um comilão, um beberrão, né? Amigo de cobradores, cobradores de impostos, pecadores, se sentava com eles. Então Jesus não fazia acepção. Ele quebrou todos os protocolos da sua época. Falou com a mulher samaritana, que o judeu odiava o samaritano, né? Então ele deu atenção para ela, ele defendeu a mulher adúltera que seria apedrejada, ele protegeu, né? Ele tocou o cego, que ninguém ouviu a voz do cego, todo mundo mandava calar a boca, tocou o leproso, que ninguém encostava. Então ele foi completamente rebelde para os valores do seu tempo, né? E por que você acha que tem tanta gente que se auto-intitula cristã e faz totalmente o contrário? Pois é, eu acho que são pessoas que não tiveram uma experiência com Deus. Deus é uma experiência. Então, a partir do momento que você tem realmente essa experiência com Deus, você é inundado pelo amor dele, pela paz que transcende o entendimento. E hoje, mais maduro, eu estava até falando com você, acho que Deus me permitiu que eu tivesse uma elevação espiritual, porque quando você perde o filho, perde a esposa, não tem mais nada pior que possa acontecer comigo. Então, beleza, a vida ficou leve, né? Então não tenho mais problemas, né? E quando você começa a caminhar na terra como cidadão dos céus e você está cheio dessa paz que Deus te dá, que não depende de nada, né? Eu preciso de dinheiro para viver, mas eu não vivo pelo dinheiro, eu não mercantilizo isso, né? E você passa a amar o seu próximo de verdade, como Cristo nos ama, você tem um olhar diferente para a humanidade, né? E agora, quem não tem esse olhar é o religioso. Infelizmente, muita gente. A Bíblia diz que isso ia acontecer. O amor ia se esfriar. E o amor está frio hoje em dia. Então, você vai encontrar um monte de gente na igreja que fala de Deus, mas não vive a Deus. Canta para Deus, mas chega em casa e bate na esposa, trai, mente, adultera, rouba. Eu conheci muitas pessoas que começaram sério, de verdade, direitinho. Amava a Deus, de repente se corrompe. Muito fácil se corromper. Nessa época de eleição, eles te oferecem 300 mil para você apoiar um candidato. Né? Nossa, então, dinheiro, né? É dinheiro. Porque se você for uma pessoa corrupta, você cai na primeira. Você cai na primeira. E eu acho muito legal você falar que você faz um tratamento psicológico, Faço. né? Que usa remédios. Porque tem muita gente que, quando alguém relata que tá com depressão, que tá com problemas, a pessoa fala, isso é falta de Deus na vida. Exatamente. Não é assim, né? Não é tão simples assim. Não, é muito simples. Falta de Deus. Ou então é demônio. O demônio causou a depressão. Teve uma época que teve uma moça que escrevia para mim, ela queria ser Wicca, né? Então ela leu meu livro Filho do Fogo, ela achou que ia aprender grandes bruxarias ali no Filho do Fogo, que está um subtítulo Descortinar da Alta Magia, estava na parte de esoterismo na livraria que realoca isso. E estava chilincada, ela comprou o livro achando que ia aprender bruxaria. Ela leu o livro e para ela Deus mostrou uma força maior de Deus ali, uma presença maior de Deus, e ela optou então por ser cristã, por seguir os fundamentos de Cristo. E ela escreveu para mim, na época ela tinha 15 anos de idade, escreveu para mim e falou, puxa, me indica uma igreja aqui perto de casa, era em Curitiba. Naquela época eu estava mais no começo do ministério, eu não conhecia muitas igrejas, né? Mas tinha uma que eu sabia que estava lá, começando um trabalho pequeno, embrionário. Então pensei, uma igreja pequena vai dar mais atenção para ela, encaminhei ela para a igreja. Ela fazia tratamento, ela tinha bipolaridade, tinha transtorno borderline, né? Ela tinha problemas bem complexos, esquizofrenia, desde os 7 anos ela tomava medicação, estava com 15. Ela foi na igreja, aí teve um maluco que disse para ela que Deus estava curando ela. Né? Eu não invalido isso, Deus pode até curar, ok, mas vai no médico, chancela aquilo, faz o exame de novo, confirma, né? E ela acreditou naquilo pela fé, na pureza, na inocência, a mãe dela também, jogaram a medicação fora, passou 15 dias, ela se suicidou. Nossa. Né? Quer dizer, então, esse sangue muitas vezes está em nossas mãos pela irresponsabilidade, a gente tem que viver o amor e tem que agir com sabedoria, com equilíbrio, senão você enlouquece. Porque muita gente faz isso, né, de, Deus, pede as coisas para Deus e acha que automaticamente a coisa vai acontecer. Uhum. E eu acho que tudo que tem no mundo, se existe um Deus, é criação dele. Criação dele. Então, através dos médicos e de tudo que existe, ele está agindo. Exatamente. Não? Então, a pessoa... Porque tem uma religião que eu não lembro agora. Não sei se... não quero falar para não errar. Que não deixa a pessoa receber sangue, né? Transfusão de sangue, essas coisas assim.
Eu não sei se é o Testemunho de Jeová. Eu ia falar Testemunho de Jeová, mas eu não tenho certeza. Você é Mormon, não me lembro exatamente. Mas tem uma questão, mas não tem nada a ver isso, né? Isso é uma religiosidade, não é uma coisa que você vai encontrar base e fundamento em escritura sagrada. São coisas criadas pelo homem, que nem usos e costumes. A Bíblia não está dizendo que a mulher de cabelo comprido que não se raspa, porque tem religiões cartesianas, você não pode se maquiar, não pode usar cabelo comprido, não pode usar brinco, não pode se depilar, não pode usar desodorante. Quer dizer, aí como é que fica a situação? Aí essas pessoas... Vivendo em sociedade crítica. Pois é, e nesse núcleo, eu sei porque eu convivo com isso, as pessoas escrevem para mim, né, eu recebo muitos depoimentos dessa linha da radical da Assembleia. E as pessoas são tão contidas, tudo não pode, são as piores. As piores. Então, nos bastidores, nossa, o negócio é feio. Esse negócio de reprimir muito. Reprime demais, pois é. Ou você faz por amor ou não. Agora colocar uso e costume, assim, impõe uma coisa que não dá para ser vivida, que é intangível. Que nem o pastor que está no altar fala que ele não tem problema, que ele não fica doente, que Deus cuida dele. Ele tem problema sim, ele é um ser humano, ele sangra, ele chora, ele cai, ele erra. Todos os heróis da fé na Bíblia, a Bíblia é interessante que ela retrata tanto os feitos dos homens de Deus, quanto as falhas deles. Não omite as falhas, mostrou tudo que eles erraram, excetuando Jesus. Mas mostrou todas as suas falhas ali, a sua humanidade, a gente erra. E às vezes quando você não tem o resultado que você quer, você ora para ser curado. Aí eu não fui curado, aí Deus não quer, ou faltou fé. Você não é curado porque Deus não permitiu que você fosse curado. Na Bíblia tem isso. Eliseu, ele era um profeta, ele era o cara. Ele era assim, o top das galáxias. Tinha o Elias, né? Que era top também. E o Eliseu recebeu a unção dobrada de Elias. Então, 2 vezes top. Então, ele top ao quadrado. E ele morreu da doença que ele tinha. Deus não curou ele. Ele ressuscitou defunto, multiplicou um azeite de uma viúva, fez um monte de proeza e Deus não ressuscitou ele, não curou ele. Paulo, que era um outro ícone, a Bíblia diz que um lenço de Paulo curava o enfermo, à distância, né? Mas ele tinha o Timóteo, que era como um filho para ele na fé, e ele tinha uma doença de estômago, o Timóteo. Aí ele falou, olha, mistura um pouco de vinho na tua água, porque a água era muito alcalina, por causa do teu estômago e das suas múltiplas enfermidades. Então ele é um menino frágil, né? Com a saúde frágil, então não foi curado. Por Paulo. Paulo falou que deixou Trófimo doente em Mileto. O cara já chama Trófimo, né? Imagina o bullying na escola. Aí depois ele pega e ainda não é curado. Então, nem sempre Deus cura. Deus, ele não vai isentar você de atravessar desertos, mas ele te dá força na travessia.